Para esta exploding box vamos precisar de 4 peças de cartão com as medidas 13,5 por 15,2. Vamos precisar de 2 peças de cartão com 13,5 por 13,5. 2 peças de cartão com 3 cm por 13,5 e uma peça de cartão com 3 cm por 15,2, que é esta pecinha que estão a ver na imagem. Eu previamente colei todas estas pecinhas numa peça grande de antelina e agora aquilo que eu vou fazer é dar uns pequenos cortes nestes ângulos para poder forrar todas estas peças de cartão em conjunto para podermos formar a nossa caixa. Como veem, eu aqui dou uns cortezinhos em ângulo em cada parte que vai ter que fazer dobragem. E portanto vou unir todas estas peças, com exceção da peça que mede 3 por 15,2, porque esta vamos reservar para juntá-la aqui nesta estrutura um pouco mais à frente. Pronto, é forrar normalmente com cola de encadernação, cola própria para encadernação. Para forrar com ecopeles ou antelinas, eu sempre uso cola de encadernação da Cora Project e deixo-vos aqui um bocadinho com o processo desta parte da caixa. Agora vamos então utilizar aquela peça de cartão que tínhamos deixado reservada, é uma peça que mede 3 cm por 15,2 e vamos juntá-la agora nesta parte de forrar a nossa caixa. Eu começo por pôr colinha nestas alhetas de antelina, porque são estas alhetas que vão segurar primeiramente aqui a nossa pecinha de cartão, tal como estão a ver na imagem, estão a ver? Portanto, eu vou deixar assim este espacinho
Eu estou a situar o cartão onde eu quero que ele fique para ter uma ideia visualmente. Eu já tinha colocado cola nesta alheta da antelina, mas eu sempre ponho duas camadas. Eu ponho uma camada de cola, deixo secar um bocadinho e depois coloco outra camada. E é esta pecinha pequenina que vai segurar o nosso cartão. No fundo é para ficar uma estrutura um pouco mais reforçada. Portanto, a pecinha da antelina vai por fora do cartão, estão a ver? E depois forramos normalmente. Aplico cola no cartão e forro toda esta peça, sendo que esta sobra grande da antelina é que vai depois virar para dentro e garantir que todas estas peças ficam super fixas. Agora vamos reforçar esta estrutura da caixa por dentro. Vamos precisar de 3 tiras de ecopel com a medida 4 cm por 15,2 e vamos precisar de 2 tiras de ecopel de 4 cm por 13,5. E vamos aplicar então cola, mais uma vez uma boa cola de encadernação, espalhar bem a colinha e vamos aplicar em todas estas uniões de cartão para reforçar a nossa estrutura. Vamos começar por colar as tiras maiores, as que medem 4 cm por 15,2 e tal como vem na imagem é esta que eu estou a aplicar. Na união do meio também levo uma tira das maiores e na outra união, que já lá está uma tira, também é uma das maiores. À medida que vocês vão colando as vossas tiras de ecopel com a vincadora, com a ajuda da vincadora, vão dando forma a estas arestas para, pronto, para que fique com boa maleabilidade, para quando vocês tiram a caixa da Exploding Box, ela abrir de uma forma super natural e garantirem desta forma que tudo está assim, tudo muito bem feitinho, para funcionar na perfeição. Agora vamos aplicar as tiras mais pequeninas, que são as duas tiras que medem 4 cm por 13,5 e fazemos exatamente da mesma forma que fizemos com as tiras grandes. Agora vamos fazer umas abas extra. Para estas abas extra vamos precisar de duas peças de cartão com 12,5 por 12,5 e duas peças de cartão com 12,5 por 14,2. Estas peças vamos forrá-las todas em separado na cartolina brilhante da Cora Project, essa cartolina rosinha com um bocadinho de brilho que é super gira. Vamos espalhar bem a cola para não encharcar demasiado nem o cartão nem o papel. Depois das nossas peças estarem todas coladas na cartolina, vamos separá-las todas uma a uma. E eu gosto de usar a ferramenta fio de cabelo para tirar os ângulos do cartão. E é isso que eu estou a fazer em todas as peças e depois vou forrar como se fosse uma capa normal de um álbum. Faço o mesmo para as 4 peças e colamos normalmente os 4 lados da cartolina. Agora vamos precisar de 3 tiras de cartolina craft. Duas delas vão ter 2 cm por 13,1 e em cada uma delas vamos vincar a 1 cm, portanto a meio. A outra vai ter 2 cm por 14,8 e é para fazer precisamente este acabamento na nossa caixinha que nós vamos utilizar estas tirinhas de cartolina.
estou a cortar mais umas tirinhas pequeninas que devem medir aí uns 2,5 centímetros, estas tiras de cartolina craft, que têm 2 centímetros de largura, portanto um para cada lado do canto, por 2,5 de altura, sensivelmente, para dar acabamento também aqui nos cantos da tampa da caixa, mas também para ajudar a reforçar esta estrutura. Portanto, eu colo primeiro estes cantinhos e depois então vou colar o papel das bolinhas e dos corações para dar o acabamento nas laterais da tampa. Agora vamos dar acabamento às laterais da tampa da caixa. Para isso vamos precisar de 3 tiras de papel decorado, papel estampado ao vosso gosto, pode ser também cartolina lisa, aquilo que vocês preferirem. Vou-vos passar as medidas. Precisamos de 2 tiras com 2,7 por 13,5 e uma tira com 2,7 por 15 centímetros. Agora vamos cortar umas tiras de cartolina craft que depois vamos colar nos nossos cartões que forramos com a cartolina cor-de-rosa e que no fundo vão segurar estas placas de cartão à base da caixa. Portanto, é como se fosse uma caixa dentro de uma caixa. E para isso vamos precisar de 2 tiras de cartolina craft que meçam 3 cm por 12,5 e 2 que meçam 3 cm por 14,2 e vamos vincar cada uma delas a meio, portanto elas têm 3 cm de largura, vamos vincar a 1,5 cm cada uma delas. Vês? A ideia é que quando esta caixa abre vai haver outra espécie de caixa que vai abrir. Portanto, estas tiras de cartolina craft que estão vincadas a meio, uma parte vai ser para colar na base da caixa e a outra vai ser para colar neste cartão que está forrado com a cartolina cor-de-rosa. Portanto, eu vou colocar cola apenas na metade, até onde está o pliegue da cartolina craft e centro na peça de cartão, ajudo com a vincadora a fixar a cola e vou fazer este processo nas 4 peças de cartão que está forrado com a cartolina cor-de-rosa. Vamos dar acabamento a estas peças de cartão. Eu estou a utilizar as cartolinas de coração e de pintinhas com foil da Cora Projects e as medidas são: vamos precisar de 2 peças de papel decorado com 12,1 por 12,1 e 2 peças de papel decorado com 12,1 por 13,8. Para o interior da caixa vamos precisar de 2 peças de cartolina com 13,1 por 13,1 e vamos precisar de 4 peças de 13,1 por 14,8. Na peça de cartolina craft que mede 13,1 por 14,8, vamos unir as abas que estão juntas aqui à nossa cartolina, aos nossos cartões que forramos com a cartolina cor-de-rosa e vamos unindo estas peças, todas as abinhas dos cartões que estão forrados com a cartolina vão colados por baixo desta base de cartolina craft. Assim, tal como vês na imagem. Vamos aplicar cada uma destas peças e depois delas estarem todas unidas à cartolina craft, vamos colar a cartolina craft na base da nossa caixa. Todas estas peças de cartolina craft que já estão coladas são aquelas que medem 13,1 por 14,8. Podem usar umas pinças para ajudar a fixar melhor, uma vez que estamos a colar por cima de ecopel. E agora vamos colar as 2 peças de cartolina craft que medem 13,1 por 13,1. Depois destas 2 peças estarem coladas, vamos passar então para a caixa mais pequena que vai dentro da caixa grande. Vou aproveitar umas sobras de cartolina que tinha por aqui para compensar este centro da caixa, porque tem um meio um pouco desnivelado derivado à altura da ecopel. E o mesmo fiz com o fundo da segunda caixa que depois vai colada aqui por cima. No fundo é só para vocês terem uma base muito nivelada para que a cola tenha uma excelente aderência em todo o fundo da caixa e desta forma não há aquela questão de se poder descolar ou sentir ali um fundo falso. Portanto,
compensamos o fundo da caixa principal e o fundo da segunda caixa. Aqui tenham cuidado para centrarem bem, pronto, para terem a certeza que fica assim mesmo muito centradinho, para ficar perfeitinho, para quando abrirmos a nossa Exploding Box também ela abrir de uma forma igual para todos os lados. Vamos precisar de 6 tiras de cartolina craft. Estas medem 6 polegadas, que são 15,2 cm, e vamos vincá-las aos 12 cm e aos 24. E vamos criar estas 6 estruturas que vemos aqui na imagem. A ideia é que vamos fazer a união destas peças todas. Aqui vai ficar um bocadinho ao vosso critério. Eu tinha planeado de uma determinada forma, mas depois com a colagem e etc. Foi acontecendo de outra forma. Com algumas delas eu também criei uns bolsos, noutras não deixei esses bolsos abertos, noutras também deixei o bolso aberto, mas do lado que não devia. Portanto, aqui vocês vão unindo estas peças depois um bocadinho ao vosso gosto. No final ficamos com uma estrutura como se fosse um acordeão. Podemos acrescentar quantas páginas nós quisermos, porque a caixa é alta e quanto mais estrutura nós colocarmos, também mais capacidade para foto temos. Depois, o que é que eu vou fazer? Com a fita de tule, eu vou cortá-la a meio, porque ela é bastante larga e eu não preciso, porque ela, pronto, é bastante larga e dá para fazer um laço generoso. Portanto, eu vou dobrando e vou cortar a meio, a largura, para depois ficar com tiras de tule para decorar outros projetos. E vou colá-la no fundo da caixa. Portanto, antes de nós colocarmos a nossa estrutura de páginas, eu já vou aplicar a fita de tule, porque eu quero que ela depois abrace toda a estrutura e faça um laçarote em cima. Porque quando abrimos a tampa da caixa, não é, da Exploding Box, aquilo que vamos ver é a estrutura das páginas com aquele laçarote de tule a amarrar em cima, porque eu acho que fica super giro. Reforço bem com fita cola dupla face, tanto em baixo como por cima da fita. E depois com cola de encadernação vou colar as estruturas das páginas. Aqui é importante que vocês também tenham em atenção para deixar muito bem centradinho, porque é para ficar tudo muito certinho quando abrem a vossa Exploding Box. Agora vejam o efeito que fica super giro com a fita de tule. Esta caixa já está a ganhar forma e agora vem a parte favorita, que é escolher os papéis que vamos trabalhar para fazer as decorações desta caixinha. Mostro rapidamente os estampados da coleção. O pack traz 2 papéis de cada, o que facilita muito na escolha dos papéis, porque assim podemos ter uma versão de cada papel, não é? Um lado de cada papel. Bom, este papel eu escolhi como protagonista. Por isso, vou fazer aqui algumas marcações. Vou fazer as marcações mesmo assim a olho e eu estou a marcar a largura, né, a largura que cabe aqui no interior da caixa e também a altura da primeira dobragem da caixa. Depois coloco o papel um pouquinho mais à frente e faço a segunda marcação. Passo para a cisalha e a primeira coisa que eu vou fazer é cortar assim ao alto. Estão a ver? Corto assim ao alto porque eu depois quero aproveitar aquela sobra de papel para
decorar as outras páginas também do álbum. Portanto, esta parte seria a de baixo e esta a de cima. Olha que giro que fica. Fica mesmo super giro. Para os outros 3 lados da caixa, eu optei por utilizar as 3 peças deste papel, que é o meu favorito desta coleção, e então pronto, com este papel vou forrar as 3 partes. Como veem, eu não estou aqui com a régua e eu vou situando o papel no sítio e marco com esta caneta que é apagável e vou cortando as pecinhas, pronto, e vou colar todo este papel. No fundo, eu agora vou aproveitando alguns restos, algumas sobras de papel para estas partes mais pequeninas. Eu vou-vos deixar com o processo de toda a decoração da caixa, coisa que eu não costumo fazer, mas desta vez optei por deixar todo o processo para vocês ficarem com uma ideia das combinações de papéis, e daquilo que se pode fazer na parte da decoração. Assim, caso vocês queiram fazer igual, conseguem acompanhar do princípio até ao fim a colocação dos papéis e de todos os adornos, e acaba por ser muito mais fácil também para quem gosta de fazer igual, assim fica com o passo a passo completo. Mas não te vás embora deste vídeo, porque no fim, depois de fazermos as decorações todas no interior da caixa, vamos passar para a decoração da caixa por fora. Por isso, fica por aí porque vais gostar de ver.
A parte dos papéis está pronta. A parte de agregar elementos como estes cartõezinhos para escrever, como as tags de acetato de moldura foil, pôr as fitinhas, estão a ver assim estes tagzinhos que eu fui acrescentando, os die cuts. Isto eu fiz fora de câmara, porque é algo que demora muito tempo e acaba por tornar-se um vídeo muito longo e acaba por ser uma seca. Para vocês ficarem com uma ideia, podem sempre pôr uma pausa no vídeo e verem onde é que eu pus cada die cut, cada ilustração, para ficarem com uma ideia de como é que eu decorei. Agora vamos passar para a parte de fora da caixa. Eu comecei por fazer assim alguns testes. Estão a ver? Comecei por pôr assim o chipboard da libelinha. E esta seria uma ideia original, mas depois quando eu vou colocando acaba por ir fazendo um pouquinho diferente. Vou dar um bocadinho de volume com este pedacinho de cartão branco para ficar mais realçado da caixa, porque eu acho que fica giro. E vou jogando aqui muito com estas alturas dos cartões e dos die cuts para criar volume, textura e acaba por ficar depois o resultado mais interessante. Agora vamos decorar este chipboard, que é a minha parte favorita dos projetos. E eu adoro utilizar embossing quente, porque nos permite dar textura, cor, brilho e brincar até um bocadinho com as cores, que é o que eu vou fazer com esta libelinha, ou abelha, ou não sei bem que animal é este, um escaravelho, talvez, não sei. Perdoem-me a ignorância. Bom, eu começo por aplicar a tinta que é transparente para embossing, que é uma tinta de carimbo transparente que depois permite que os pozinhos de embossing que derretem com o calor fixem na madeira. Portanto, aquilo que eu fiz foi colocar o dourado primeiro, sequei com a pistola e depois apliquei novamente a tinta de carimbo transparente somente nas asas para colocar o pó de embossing branquinho. E vocês vão ver como fica tão giro esta mistura de cores, para não ficar tudo dourado, porque eu não sou muito amante de dourados, e fica super giro. Depois de estarem as asinhas pintadas de branco, eu vou dar uns pequenos toques só com dourado novamente, para lhe dar aqui uma textura extra. E ficou assim o resultado final. Ficou super giro, mesmo com a mistura do douradinho e do branco. Agora vamos passar para a decoração do tampo da tampa da caixa. Para isso eu vou utilizar uma peça de cartão destas onde vêm os chipboards da Cora e vou cortar com as medidas que estão no ecrã. E também com as sobras deste cartão eu vou cortar duas tirinhas mais estreitinhas, elas devem ter cerca de 0,8, 1 centímetro, por aí, para criar textura quando for forrar com a antelina, fazer uma espécie de uma moldura que depois vamos colocar uns brads e depois o chipboard vai lá no meio como decoração da caixa. Estas tirinhas de cartão que vamos agora colar sobre a peça maior, elas têm que ficar mesmo muito bem coladinhas, porque nós vamos fazer aquela técnica de repuxado com a antelina, e por isso é importante que elas fiquem bem coladas e inclusive é deixarmos secar um bocadinho antes de fazermos o repuxado,
para elas não se moverem de sítio. Depois de estar bem coladinho e bem sequinho, vamos fazer então a técnica com a antelina. Eu escolhi a antelina da mesma cor da caixa. E ao fazer o repuxado, depois vamos forrar o cartão da parte de trás da mesma forma, como se fosse a capa de um álbum. Pego na minha peça de antelina, na que sobrou, e vou vendo mais ou menos onde é que eu posso encaixar esta peça de cartão para mais tarde, se eu quiser, poder aproveitar a sobra que fica da antelina. É importante, como eu já referi várias vezes, quando estamos a forrar com a antelina, termos cuidado com a quantidade de cola. E também é muito importante, como em tudo na encadernação, espalhar bem a cola. E é isso que eu estou a fazer. Eu gosto muito de utilizar esta espátula de silicone, porque ela é muito prática a nível de limpeza. Mesmo que tu te esqueças de limpar a espátula, ela não se vai estragar como o pincel, porque ela é borrachinha e a cola secando, tu consegues tirar a cola como se fosse uma película e sai perfeitamente. Aplicamos o nosso cartão na antelina, viramos imediatamente e já começamos a dar forma àquelas tirinhas de cartão que nós aplicamos. Com a ajuda da vincadora, vamos, portanto, marcando ainda melhor estas marcas, porque nós queremos que se note mesmo estas duas saliências no cartão. Vês como fica tão giro? Pronto, depois disto estar feito bem sequinho, é só forrares normalmente. Se quiseres, podes cortar em ângulo, ali na antelina podes cortar em ângulo, ou então fazer a técnica de encadernar com os biquinhos, que eu acho que foi isso que eu fiz aqui nesta parte de forrar o cartão. Às vezes eu faço assim a técnica do piquinho, outras vezes corto em ângulo como se fosse a forrar com papel. Pronto, e já está. Quando esta parte já estiver prontinha, eu vou aplicar uns breads antes de colar esta peça na base da caixa, no tampo da caixa. Porquê? Porque eu quero que os breads fiquem escondidos. E como a nossa caixa já está terminada, pronto, acaba por ser a melhor opção. Vês que eu aqui vou ajudando com a vincadora, já cortei as esquininhas e aquele tecido que fica a mais, e agora vou assegurando que tudo está direitinho e olha que giro que fica. Fica mesmo super giro. Vou aplicar uns braids de forma decorativa, portanto eles não servem para segurar nada, é mesmo para dar ali um charmezinho extra, porque acho que fica super giro e acaba por ser um elemento decorativo extra e que lhe dá outra riqueza ao projeto. Depois de estarem os breads aplicados, eu vou aproveitar mais uma sobra deste cartão que vem do packaging dos chipboards e das antelinas e etc. E vou cortar um pedaço de forma a tapar aqui como se fosse a dar um acabamento a esta peça que nós acabamos agora de forrar. Ajuda-me a segurar também os breads e ajuda-me a ter uma base mais consistente para colar esta peça à tampa da caixa. Pronto, basicamente é isso. Acho que é uma forma de aproveitarmos também material e acaba por ficar um acabamento diferente nos nossos projetos, né? Acaba por ficar assim um trabalho mais limpo. E eu pessoalmente gosto de ter estes cuidados com os meus projetos. Aqui eu vou segurar com umas pinças durante uns minutinhos, só para segurar bem, porque temos o arame do brad, e depois de estar bem coladinho, eu vou colar esta peça portanto, à tampa da caixa. Já colamos então a nossa peça à tampa da caixa, estamos a colar o chipboard que decoramos com o embossing de calor quente e agora vamos passar para os últimos pormenores, aqueles pormenorzinhos que nós gostamos sempre de acrescentar. No caso, eu acrescentei mais um die cut em formato de coração e com o Glossy Accent estou a dar um bocadinho de brilho aqui, alguns pormenores como se fossem gotinhas de chuva, porque esta é uma espécie de uma cola, ela seca em transparente, mas seca com textura, com relevo, e acho que fica super giro e uso imenso, adoro esta cola e dou-lhe assim uns pormenorzinhos com como se fossem umas gotículas de água e fica mesmo super engraçado. Agora, para terminar esta caixinha, eu vou utilizar umas meias esferas de madeirinha que tinha por aqui.
e vou fazer uns pezinhos para esta caixa. Cola perfeitamente com cola da Coro Projects, cola branca, cola quente, o que quiserem. Eu utilizo cola branca e cola logo à primeira instantâneo, cola super bem na antelina. E acaba por lhe dar aqui também um suporte à caixa para ela não se sujar em baixo, e acaba também por dar assim um toque extra. Mas claro que ainda não ficava por aqui, porque nós gostamos sempre de acrescentar mais qualquer coisa. Eu lembrei-me que tinha esta caixinha de meias pérolas de há muito tempo atrás, quando eu comecei no scrap, e que utilizava muito. E como este projeto tem um toque um pouquinho vintage, eu lembrei-me delas e fui buscá-las para lhe dar aqui uns pequenos detalhes, e a verdade é que ficou super giro. Ficou mesmo super giro. Aqui sou eu a acrescentar mais uma pérolazinha ali e tal, pronto, só para lhe dar aqui um toquezinho extra, e estou super feliz com este projeto. Foi um projeto que me deu muita inspiração, adorei trabalhar com estes papéis, com esta coleção, e acho que no fim a caixa ficou um amor, uma exploding box um bocadinho diferente do normal, e espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até breve!